Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 26 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, nós vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Estamos terminando, fase final de mais uma maratona. É a nossa segunda maratona. A maratona é a ideia de passar por todos os livros da Bíblia, lendo 3 capítulos por dia. A gente já fez uma e agora a gente está praticamente encerrando essa segunda maratona. E nesta segunda-feira nós vamos de Joel. Estamos nos profetas menores. Semana passada falamos de Oséias. Nessa semana vamos de Joel, Amós e também Obadias, caminhando aí pelos profetas menores. Joel, eu não poderia deixar de falar do capítulo central de Joel, que é Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. Inclusive o tema do devocional é derramarei, o Espírito sobre todos os povos, né? Então é a ideia realmente de o Espírito Santo agora sobre todos os povos. Vamos ler o texto que está em Joel capítulo 2, a partir do verso 28, que diz assim: Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Bom, como eu disse, esse texto ele é chave para entender toda a profecia de Joel. Em meio às grandes advertências de Deus aqui, o seu chamado ao arrependimento do povo, o Senhor promete visitar o seu povo. E promete visitar o seu povo como? Através de um derramar do Espírito Santo. A gente tem que se lembrar que Jesus fez menção, talvez não direto a esse texto é mais diretamente mencionado por Pedro lá em Atos, mas Jesus faz menções sobre esse novo derramar, essa nova atuação do Espírito Santo, tanto em João capítulo 7, como em outras porções também do Evangelho de João e em outros evangelhos também. Falando que o Espírito Santo, ele agora teria uma nova abrangência, uma nova maneira de atuar. Aqui é importante fazer uma observação, que o Espírito Santo sempre esteve presente. Ele não estará ausente em tempo algum. Então existem especulações que o Espírito Santo não estará presente na grande tribulação, e aqui inclusive, Joel faz uma menção já à grande tribulação como o dia do Senhor, um dia de trevas ali, como ele diz, deixa eu pegar o texto aqui para eu não cometer um equívoco contra Joel, ver o que ele falou direitinho aqui, para não falar o que ele não falou, né? Ele fala assim: mostrarei maravilhas no céu, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Uma menção, obviamente, ao Apocalipse, à escatologia, mas o ponto aqui é dizer que o Espírito Santo nunca estará ausente da terra. Por sua divindade, ele preenche toda a terra, não só a terra, mas toda a criação conta com a presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento, salvando, capacitando os reis, profetas, sacerdotes, estava curando. Temos relatos, bem poucos, claro, mas temos relatos de curas de indivíduos no Antigo Testamento, milagres feitos, por exemplo, pelos profetas principais dele, Elias e Eliseu. Então, o Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento, presente salvando, capacitando e curando. Só que, qual era a diferença? É a forma de atuação. E é isso que Jesus promete, uma nova forma de atuação
do Espírito Santo na nova aliança. E como vai ser essa nova, ou como é essa nova atuação do Espírito Santo, atuação essa que nós estamos presenciando hoje? Primeiro, ela é sobre todas as pessoas. O que naquele período era reservado a alguns poucos, agora vai chegar a todas as pessoas. Isso aqui, para nós, pode parecer um pouco trivial, quando Joel diz, olha, velhos, jovens, homens, mulheres, enfim, quando ele começa a descrever ali pessoas que serão visitados pelo Espírito Santo, ele, para nós, pode parecer trivial, isso é comum, é isso mesmo, mas naquela época, isso era uma grande revolução. Na nova aliança, ela inclui pessoas agora de toda tribo, de toda língua, de toda nação e de toda raça. A nova aliança, ela é a nova aliança da integração. Ela vai integrar, ela vai ajuntar nessa nova aliança pessoas de toda a tribo, língua, raça e nação. O que antes estava restrito a Israel, agora abrange toda a terra. É sobre isso que Jesus fala. Ele fala sobre pessoas que não só são de nascimento, são étnicos de Israel, mas pessoas de qualquer nação podem se achegar a Deus. Agora, todos podem ser salvos e todos são salvos da mesma forma. Não importa se homem, mulher, não importa se jovem, criança, adulto, velho, não importa se morador do Brasil, da Argentina, da França, da Itália, não importa qual é a nacionalidade ou qual é a raça, a etnia dessa pessoa. Todos podem ser salvos e todos são salvos da mesma forma pela graça de Deus. E aqui, só uma nota de rodapé, né? Ainda existem pessoas no nosso meio que acreditam e outros que defendem que algumas pessoas são mais poderosas do que as outras. E aí vão usar critérios que eles mesmos estabelecem, né? Então, eu sou melhor do que você porque eu oro mais. Ou aqui tem uma pessoa mais poderosa porque Deus deu dons para ela para usá-la. Então, ainda no nosso meio existe essa, não sei se erro ou equívoco, né? Mas no mínimo aí uma confusão em relação ao poder de Deus, o Espírito Santo, sobre todas as pessoas. Mas não é só sobre todas as pessoas. Essa nova visitação prometida por Jesus, concretizada em Atos 2 e também prometida aqui em Joel, é sobre toda a terra. Lembra que Israel, ele orgulhava-se de obter, de dominar ou de restringir o Deus verdadeiro. Agora, a promessa é de que Deus é para todas as nações. Na nova aliança, Israel perde a sua proeminência. Aquilo que antes era restrito a Israel, agora vai alcançar todas as nações. Antes, você tinha um lugar santo, você tinha uma cidade santa, você tinha uma nação santa. Agora não. Todas as nações podem ser alcançadas por Deus. E esse alcance, ele pode ser visto com sinais, maravilhas e milagres, né? Nós sabemos que na antiga aliança, o domínio sobre os demônios, ele era restrito, você quase não vê, não há relatos de exorcismos ou de expulsão de demônios na antiga aliança. Na nova aliança acontece com grande frequência, para mostrar que essa ação do Espírito Santo, ela tem uma mudança bem característica com a nova aliança. E aquilo que antes estava restrito a Israel, Israel era prominente, Jerusalém era proeminente, a nação de Israel tinha um grande valor. Agora Deus não está restrito mais a um povo. Antes Deus estava restrito a um povo, agora ele tem um povo. Qual povo é esse? A igreja. Antes, um povo, ele arrogava para si, não que isso fosse verdade, mas arrogava para si o fato de que eles tinham o Deus verdadeiro. Então um povo tinha o Deus verdadeiro. Agora o Deus verdadeiro tem um povo. Que povo é esse? A igreja. E a igreja, como eu disse,
no ponto anterior, é formado de pessoas de toda tribo, língua, nação, raça e assim por diante. Então, a ação do Espírito Santo, que era restrita à nação de Israel para salvar, o Espírito Santo estava salvando, aplicando a obra da graça em indivíduos, o Espírito Santo estava capacitando reis, sacerdotes e profetas, e o Espírito Santo estava curando, um pouco menor aí a sua frequência, mas isso era restrito a Israel. Isso Jesus vai dizer, quando o Espírito for derramado, vocês todos vão poder fazer isso, não só quem é de Israel, quem é da etnia de Israel. Por isso nós, brasileiros, vivendo aqui no século 21, podemos usufruir, podemos nos beneficiar dessa promessa dada por Deus. Mas não é só sobre todas as pessoas, nem sobre toda a terra. Tem uma restrição. Ainda que agora essa abrangência seja muito maior, aquilo que antes era restrito a Israel, a algumas poucas pessoas, agora é sobre toda a terra e sobre todas as pessoas. Mas uma restrição se mantém. Na verdade, agora ele restringe mais do que era na antiga aliança. Uma parte ficou mais restrita, que é a questão de invocar. É restrito aos que invocam. Olha o versículo 32 aí do capítulo 2. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes. Olha só, finalzinho do versículo 32 aqui, a menção, a predestinação, né? Para aqueles a quem o Senhor chamar. Quem serão os que invocarão? Aqueles que o Senhor chamar. O Senhor chama aqueles que ele elege. Importante destacar esse ponto aqui, mas a ênfase não é essa. A ênfase do profeta é no fato de que antes, na nação de Israel, a aliança era automática. Quem era de Israel estava na aliança. Não estou falando que estava salvo. Lembra que Jesus fala lá para os fariseus, vocês dizem que são filhos de Abraão, só porque nasceram em Israel, eu posso citar dessas pedras filhos a Abraão. Então, eu não estou dizendo que eram salvos, mas faziam parte da aliança por ser de Israel. Era automático. Nasceu, 8 dias depois, circuncisão, pertence agora ao povo de Israel. Não, agora os homens têm de invocar. Eles vão ter que, de forma consciente, de forma pública, invocar o nome do Senhor. Aquilo que antes era automático, né? Então isso tem muita gente que pensa assim hoje, acha que pode, né, batizar as crianças e elas são automaticamente levadas à aliança. Isso é um ensino da antiga aliança. Na nova aliança, só os que invocarem é que serão salvos. Os que invocarem são os que foram visitados. Esse é o ponto. Eles invocaram por quê? Eles invocaram porque deu uma síncope de bondade neles? Não. Eles foram visitados, por isso invocaram. E aí você já pode dizer, mas o que é invocar a Deus? Será que é só falar, Senhor, me ajuda, isso é invocar a Deus? Não, não nos parece que seja essa a realidade. Invocar a Deus implica fidelidade. É isso que a gente vai ver em todo o Novo Testamento. Aqui tem a promessa. Essa promessa se desenvolve em toda a nova aliança. O que é invocar dentro do contexto da nova aliança? Primeiro, fé, confiança em Jesus. Deixar outros senhores para confiar apenas em Jesus. E pode parecer que isso é trivial, mas não é. Confiar no Senhor é de fato algo não tão simples assim. Confiar na sua palavra e na revelação dele precisa de realmente uma grande visitação do Espírito Santo. Mas não só fé, não só confiança, também arrependimento. Acompanha. Quem crê, crer e arrepender são dois lados da mesma moeda. Mas não só isso, também precisa ter frutos de arrependimento ou transformação. São sinais de alguém que invoca o nome do Senhor. Fé, arrependimento e transformação. Não posso entrar muito nos detalhes aqui, mas uma das principais marcas de que alguém foi transformado na nova aliança é que ele foi inserido no povo de Deus, na igreja. Então essa é uma marca importante. Alguém que invoca o nome do Senhor é alguém que está em aliança com o povo de Deus, com a igreja. Bom, deixa eu terminar aqui que eu já falei para danar, né, gente?
Moral da história, então. O Senhor derrama do seu Espírito sobre todos que estão em aliança com Ele por meio de Jesus. Aqueles que estão em aliança com Deus por meio de Jesus serão, não é uma condicionante, a condição está em estar em Cristo. Uma vez que você está em Cristo, o Espírito Santo está em você com certeza absoluta. Agora, qual é o desafio do Léo aqui? Qual é a aplicação final que a gente pode fazer de tudo isso que a gente ouviu aqui nessa manhã? Bom, o desafio do Léo vai em duas direções. Primeiro, se você não invoca, se você não confia no Senhor, não arrependeu dos seus pecados e não vive transformação, o meu convite para você nessa manhã é faça isso agora. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Hoje, entre nessa aliança com o Senhor, hoje, agora, nesse instante, assim que nós terminarmos aqui o devocional, não adie mais isso. Você precisa viver essa realidade. Então, se você não invoca, entra na aliança hoje. E se você invoca, se você como eu, como outros mais, você já está nessa aliança com o Senhor, então você já tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está na sua vida para conduzir você em direção à palavra de Deus, para abençoar a sua vida e te capacitar a viver de acordo com a verdade de Deus expressa nas Escrituras. Então, se você não invoca, invoque. E se você invoca, você já tem o Espírito Santo. Ninguém tem mais o Espírito Santo do que o outro, não. Todos nós temos na mesma proporção. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. E como eu gosto de fazer sempre às segundas-feiras, eu gosto de iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.